Olá, galerinha do nono ano A1 e o nono B. Como é que vocês estão? Eu sei que não vou ter resposta, mas é muito bom estar aqui tendo esse contato de novo com vocês. Eu tô aqui meio aqui frustrada, porque no instante eu gravei uma aula que eu já tinha terminado toda a aula com você para assim, para o nono ano, para enviar. Aí quando eu olhei, tá vendo aí? Não tinha passado, ficou uma tela escura embaixo, ficou só minha cara, eu falando, e para mim que estava o PowerPoint mostrando para vocês também os conteúdos que eu tinha. Montei uma aula direitinho para montar para vocês. Quando eu fui olhar, a aula não apareceu. Aí, infelizmente, eu tive que reiniciar tudo de novo a aula. Que a professora, assim, a questão tecnologia, computação, Rosângela, elas às vezes não se encaixa bem, né? Mas tá bom, deixando para isso só para descontrair um pouquinho, assim para a gente dar início. E a gente vai. Como é que vai funcionar a nossa aula online? Inicialmente, agora, a gente vai revisar um pouco do conteúdo que a gente já tinha passado na sala de aula. Então, a gente vai falar do mesmo tema, porém de uma forma diferente, né? Então, aqui a gente vai. É bom e ruim, porque a gente também vai ter uma revisão, mas a gente vai ter uma revisão de uma tecnologia, então a gente vai ter uma visualização de alguns conteúdos que a gente falou de uma forma melhor, porque a gente vai adequar a imagem com a palavra, então assim na mente da gente a gente fica mais fácil. Porém, é ruim também porque essa aula online a gente não tem contato, tem hora que eu esqueço as palavras, eu lembro que vocês me ajudavam para relembrar, a gente tem esse contato, vai tirando as dúvidas, surge as dúvidas de vocês, a gente tira as dúvidas na hora e fica mais dinâmica, fica mais participativo, fica mais alegre. Porém, é o meio que a gente tem agora, então é o recurso que a gente tem, então vamos fazer uso dele. Futuramente, com a fé em Deus, né, vai passar logo e a gente daqui a pouco tá aí juntinhos pessoalmente. Então, eu vou agora abrir o PowerPoint. Tá aqui, ó, que agora eu vou abrir, né, gente? Que da outra vez não abriu, então agora é isso daqui. Então tá aí as aulas, como que vocês podem ver, como eu tenho o privilégio de dar aula para vocês todas as turmas da manhã. Eu dou aula, então a gente. E o conteúdo é igual, então a gente vai fazer uma aula só para as 3 turmas, certo? Eu também identifiquei aqui, ó, como aula 1, porque a gente vai começar agora, então vai ter outras aulas. Então, se vocês perderem essa, ou o aluno que não acompanhou essa, não perdi a primeira aula, tô meio perdido. Então, vai estar lá no, no grupo do WhatsApp as aulas identificadas e os links por dias. Então, você não vai ter como se perder o dia. E outra coisa, gente, a atividade a gente vai começar a revisão. Vocês coloquem aqueles que estão com conteúdo, acompanhem, legal. Aqueles que não estão com conteúdo no caderno, ou que entrou depois, ou que esqueceu, ou que faltou, aproveitem para colocar, porque eu vou colocar a aula online. Isso aqui são tópicos para a gente estar discutindo. E eu vou tirar foto desse material que vocês sabem que eu utilizo. É um livro didático que eu uso, só que só eu tenho, porque você sabe que o Estado não enviou material didático para nós para poder partilhar com vocês também. Independente de qualquer coisa, vamos fazer uso. Eu vou tirar foto e vou enviar para vocês no grupo de WhatsApp, para quem não tem o conteúdo, para que possa ter. E futuramente, se a gente continuar com esse recurso de aula online, então vai ter esse meio também. Então, quem não tiver o assunto, vai acompanhando e vai colocando no caderno, porque quando a gente voltar, eu vou dar uma olhada, eu vou pontuar, esse tipo de coisa. Tudo que a gente fizer vai ser pontuado, gente, porque também não tem como a gente estar fazendo essas atividades, trazendo esse material e ficar sem fazer o recurso da pontuação também, né? Então a gente gratifica aqueles alunos, principalmente aqueles alunos que estão sempre ó, com ok em tudo, né? Que tem sempre uma boa vontade de participar. Bom, quais são os esportes que a gente vai falar? O tema dessa aula de hoje é esportes de taco e de invasão. Porque são esportes de taco é que se utiliza do taco, lógico, né? Aí tem várias formas de taco. Tem os tacos aí que usam os esportes que a gente não vai falar agora, que vai falar daqui a pouco, que eu vou dar os exemplos. E o que é esporte de invasão? Mas o que é esporte de invasão? O esporte de invasão é aquele esporte que
as equipes, ou seja, ela pequena ou grande, independente de qual for, ela tem a necessidade, ela tem dentro da sua do seu recurso ter que invadir ou a quadra ou o campo da outra equipe para poder marcar pontos ou gols e assim por diante. Isso chama-se esporte de invasão, né? Porque é a necessidade de marcar pontuação e invadir o campo do outro ou o espaço do outro. Quais esportes que utiliza taco? Coloca essa massa cinzenta aí para trabalhar e vão começando, que eu sei se eu estivesse dentro da sala de aula e eu fosse perguntar, vocês já iam pipocando com um monte de esporte que vinham na mente de vocês. Então, como vocês não podem me responder, vão pensando aí que a gente já vê melhor. Bom, antes da gente chegar nos exemplos, que a gente já chega, por isso que eu falei para vocês pensem, a gente vai saber que o taco e o esporte de taco não apareceu hoje, nem caiu do céu e falar assim, inventei o beisebol, vamos dizer assim. Ele tem sempre uma origem e a gente sempre tem uma história. Sempre saiu de algum lugar, né, de algum ponto, surgiu de alguma maneira e assim teve uma evolução, desenvolvimento para chegar no que é hoje, né? Então a gente tem aí, dentro das minhas pesquisas dentro da internet, o que eu mais encontrei foi do Egito. Por que o Egito? Porque o Egito ele tinha uns recursos, era um povo muito didático, e eles faziam como se fosse um diário de vida em figuras, em tudo eles marcavam, eles desenhavam em papel, eles desenhavam na parede. Era um povo que deixava muito conteúdo. E isso é bom para a gente também, porque a gente hoje acha muita coisa, muitas gravuras. Então, dentro da internet, o que eu mais achei foi do Egito. Porém, ele não tem os esportes de taco, as atividades de taco, as brincadeiras de taco, não surgiu só no Egito, ela surgiu no Egito, na Grécia, em Roma, teve sempre essa influência. E por isso que a gente tem vários esportes de taco, porque de repente surgiu de cada origem dessa, surgiu esse esporte com essas várias modalidades, né? Então aqui a gente pode ver esses dois primos, né? Brincando com uma espécie de bastão, de taco, alguma coisa assim. Não está identificando aqui que tem tanta coisa nessa figura que não dá para identificar se era um disco ou uma espécie de bola, não sei, não dá para identificar. Só sabe que aqui eles utilizavam para esse tipo de brincadeira uma espécie de bastão. Nesse outro também, que é também do Egito, tá aqui, ó, né? Uma data muito, 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 tá dizendo que é príncipe. Então, deve ter dois príncipes com as tanguinhas aqui, parecendo de índio, com dois bastões, parecendo que estão disputando uma espécie de bola. Isso aqui se refere parecido muito com o tal do hockey, né? É hockey o nome? É, que é para disputar, ou então do rugby, alguma coisa assim, que é a disputa da bola. Então, também é do Egito. E aqui a gente vê essas mulheres aqui com os cabelinhos, não sei se é mulher porque parece que estão com aquele kimono, né? Que veio da época da China, que vocês verem aqui, tem uma espécie de um taco e elas estão brincando aqui. Todo o esporte ele sempre partiu de algum jogo. E aí ele evoluiu e depois se torna um esporte de competição. Mas sempre tem alguma brincadeira envolvida, uma atividade lúdica, e depois ele vai evoluindo até chegar a um ponto que vira um esporte de competição. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu estou fazendo uma aula atrás da outra e às vezes resseca um pouquinho. A gente sabe também que está aqui escrito, né, também, ó, que também tem uma origem de Roma. Aqui também tem aqui um povo, não sei se é dos romanos ou da Grécia, porque na Grécia, quando todo o esporte eles surgiram, eles praticavam nu. Então, a gente não tem uns homens aqui, parece que está meio que nu, e tem um outro que está com uma espécie de roupa. Então, a gente não sabe se é da Grécia aqui ou é de Roma, que também parece uma outra origem, parecendo que é de Roma, mas a gente não sabe. Mas, independente da imagem, eu só queria identificar para vocês que a questão é que tem uma origem e tem todas essas descendências desses esportes de taco. Nem todos a gente consegue figura, porque às vezes não é fácil achar, né? Mas tem essas daí, vocês têm ideia, só para ter uma ideia de que existiu e uma origem
e foi uma forma de brincadeira, de jogos, e evoluiu para todos esses esportes que hoje existem. E aqui estão eles. Lembra que eu falei para vocês pensarem? Os exemplos de esportes ou modalidades esportivas que utilizam o taco. Por que são modalidades? Porque nem todos chegaram à parte de ter uma competição olímpica, que não tem uma competição com confederação. Então, por isso que fala que são modalidades esportivas, que também não tem às vezes em todos os países ou todo o país ou o país dele mesmo de origem às vezes não tem. Então, às vezes fica confeccionado a só uma região. Então, trata-se de modalidades. Então, tem o tal do aqui, ó, cliquete. Quando a gente fala cliquete, a gente não sabe muito o que é, associar o nome à atividade. E eu também, às vezes a gente confunde, porque igual eu já falei também, eu não sou o Google que eu sei de tudo. Então, nem todos os esportes, por mais que eu tenha feito educação física, a gente se aprofunda no conhecimento. Então, às vezes a gente só passa por cima e depois esquece. Pronto. Esse aqui é o cliquete e essa figurinha aqui, onde tem essas mulheres aqui. Mentira, não é essa daqui não. É essa daqui, ó. Essa daqui é o outro que eu também não sabia, por isso que eu tô confundindo os dois. Esse daqui, ó, esse é o cliquete. E aí eu achei muito interessante porque é uma atividade que eu lembrei muito quando eu era criança, que tinha aquela que rebatia a bola, que a gente tinha uma brincadeira, botava uma lata e tinha umas duas pedaços de pau, sei lá, e a gente batia na bola, rebatia, depois corria com o outro, batia no meio e passava para o outro lado. Eu não lembro muito bem a dinâmica aqui, ó, faz um tempinho. Então, mas eu lembrei muito que a gente usava esse tipo de coisa. Então, tá vendo que a gente sempre de uma brincadeira que se surge um esporte, então de alguma coisa, de alguma fonte, a gente tinha tirado esse tipo de regras, né? E de atividade. Tem aqui o polo equestre, por quê equestre? Porque se utiliza cavalos, né? Equinos. Então, por isso que fala que ele é o polo equestre. Então, tá vendo aqui uma bola, todos eles estão portando um tipo de um bastão, um taco, né? Uma espécie de bastão para eles lançar essa bola. E também é um esporte de invasão, por quê? Porque eles têm que invadir o espaço do outro para marcar essa pontuação. Temos o golfe. Ai, gente, então, igual eu já tinha falado também, é um esporte que são pessoas que praticam esse esporte, são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho mais alto, porque se a gente, eu lembro desse esporte naquele filme Uma Linda Mulher, aquele povo chiquérrimo, tapando os buracos dentro do negócio que os cavalos tinham feito, muito chique. Não faz parte da nossa realidade. Mas existe, então, e é bom para o nosso acervo cultural conhecer tudo. Porque a gente, mesmo que a gente não utilize, mas a gente tem que saber que existe. E isso serve para a gente conversar, para a gente ter argumentos, porque se alguém, alguma vida, ou então cair numa redação, ou alguém te perguntar, você tem argumentos? Falar, não, eu vi, eu já ouvi falar que era assim, que era assado, como que funcionava, que é esporte de invasão, que se utiliza de bola, que se utiliza de cavalos. Então, assim, tudo que a gente aprende uma hora serve para alguma coisa. A gente nunca fica vazio sem saber de nada. Então, deixa a sua cachola aí um pouquinho aberta para servir de esponjinha para absorver tudo que a gente passa. O esporte de o golfe também é um esporte que quem pratica esse esporte são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque todo material é muito caro e também as horas que se utiliza de aluguel desses clubes também é um pouquinho alta, né? Mas é um esporte que já é um esporte olímpico que muita gente pratica também, né? Outro que tem aqui é o bilhar, o tal do sinuca, né? Que tem muita gente que fala que é o sinuca, mas o bilhar é um pouco diferente, porque o bilhar são bolas que tem a numeração e que quem ganha, quem com menos tacadas, colocarem todas as bolas dentro dos espaçozinhos que tem aqui nas laterais não é como se fosse uma quadra, mas não é uma quadra, é uma mesa, né? Uma mesa de bilhar. Gente, lembro de vocês quando eu falei assim, gente, existe o tal do gatebol. Aí todo mundo fez uma interrogação no rosto, assim. O que é isso? É alguma mistura de gato
com bola, vem tudo na cabeça, né? Não, mas o gatebol é essa espécie aqui de uma atividade, uma modalidade esportiva que se utiliza desse taco e tem uma bola, porém as bolas têm que passar por dentro dessas espécies aqui de aros e eles são numerados também. Então, é uma modalidade que eu pesquisando na internet, o Google, deu para a gente ter ideia de cada esporte e é muito legal também. Eu achei muito interessante esse tipo de modalidade para a gente ter uma visualização melhor de cada esporte, para não ficar só com a interrogação para assim, como é, né? E aqui a gente colocou para vocês. Passando para frente nessa atividade de hoje, nessas aulas de hoje, que ela não é tão extensa, porque a gente sempre tem que passar conteúdo, vocês têm que copiar, infelizmente, tudo. Então, a gente vai aprofundar só em 2 esportes, dentro desses que utilizam taco. Os 2, beisebol e hóquei. Os 2 utilizam taco. Porém, o beisebol ele não é considerado um esporte de invasão, porque ele só tem que percorrer as bases para poder fazer pontuação. E todos têm que percorrer essas bases das duas equipes. Então, não tem um espaço específico de cada equipe. Ah, essa quadra é minha, esse campo é meu. Não. Existe só uma quadra e todo mundo tem que passar por ela. Então, não se encaixa nessa classificação de invasão. O que ele se encaixa? Ele é um esporte de campo, porque é um espaço aberto e existe um campo para poder ser jogado. E de taco, porque se utiliza do bastão de madeira para poder lançar as bolas. Lançar não, né? Rebater. E tem o hóquei. Aqui a gente está tendo uma do ladinho aqui, que é um esporte de invasão, como eu já tinha falado para vocês, e é um hóquei no gelo. Eles se fazem uso, não é de bola, é um disco, e também tem uma espécie de rede aqui, né, com uma, como fala isso aqui? Uma trave, e é justamente que tem que passar por isso, e aqui tem um tipo como se fosse uma sinetinha que quando o disco passa, parecendo uma polícia, né? Para marcando pontos. Aquele que marcar mais pontos, com certeza, é o vencedor do jogo, né? Então, isso aqui por hoje a gente encerra esse assunto, né? Aqui tem minha cachorrinha ajudando na aula, porque ela também quer fazer parte, participar junto com vocês, né? Tá muito brava, tá cuidando da casa, né? E aqui a gente encerra a aula de hoje com o assunto e a próxima aula a gente vai entrar mais nas regras do beisebol, que eu também já passei um pouco de conteúdo, não foi para todas as turmas, mas eu vou mostrar para vocês de como que é as regras, como que é a quadra, e aí já vou aproveitar aqui, né, do material, que eu vou colocar tudo aqui para vocês, do como é a bola, de como que é o bastão, de como que é a quadra deles, e a gente vai estudar um pouquinho sobre como é as regras do beisebol. E depois eu vou te passar umas atividades que é um pouquinho surpresa para a gente confeccionar, e as atividades mais para frente também. Obrigada, pessoal. Fiquem bem. Espero que seja bem proveitosa a aula para vocês. Tá bom? Um cheiro.